bom dia a todos aqueles que nos assistem pela via eletrônica. Minhas melhores saudações. Mais um programa desta nossa série Registros sobre Registros. Uma série de propensão acadêmica, já há bastante tempo em curso aqui, pela Unregistral, a cujo reitor, o meu querido amigo desembargador Zé Renato Nalini, eu agradeço o patrocínio e a honra da presença, a alegria também de sua presença aqui. Agradeço também o presidente da ARISP, Dr. Flaviano Galhardo, e a todos aqueles que se apresentam aqui. Essa presença é importante. Eu já tive a ocasião de dizer que quando se fala apenas, até mesmo nesta mesma sala, tive a ocasião de fazer gravações diretamente para a máquina, sem ninguém presente, é coisa completamente diferente. Parece que perde o caráter humano. Então eu agradeço muito também a presença daqueles que se deslocam nesse trânsito difícil de São Paulo para estar aqui dando seu apoio imprescindível ao êxito dessas nossas reuniões. Ao final da nossa exposição, ao final da exposição de hoje não, na sexta-feira, às 16 horas, encerra-se o prazo para o compartilhamento público pelo Facebook da nossa exposição, de sorte que aqueles que compartilhem essa explanação pelo Facebook, publicamente, farão parte de uma lista para o sorteio de 5 exemplares, esses 5 que se encontram aqui. Novamente, as primeiras impressões sobre a Lei 13.465 de 2017, uma obra, embora seja um opúsculo muito interessante, que a ARISP editou, obra conjunta do Dr. Vicente de Abreu Amadei, meu querido amigo, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, e de 2 magistrados do mesmo tribunal, Dr. Alberto Gentil de Almeida Pedroso e Dr. Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho. Isso aqui é uma palestra, na verdade, Conceito e Natureza da Responsabilidade Disciplinar dos Registradores Públicos, que foi, palestra essa que foi editada pela Cartier Latam. Esse livro conjunto, coordenado pelo Dr. Paulo André Jorge Germanos, Segurança Jurídica, de que participou com um estudo o Dr. José Renato Nalini. O primeiro tomo da série Registros sobre Registros, ainda relativa à parte dos princípios, ainda na edição da Primus. Cabendo observar agora que já o terceiro tomo foi lançado pela editorial Lepanto. Haverá um lançamento oficial no dia 7 de maio, com uma palestra lá no Colégio Notarial do Brasil, secção de São Paulo, sobre o tema da fé notarial, elementos de fé notarial. E, finalmente, esse bonito trabalho, bonito livro, Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, uma obra ricamente ilustrada aqui com fotografias, e que foi objeto de uma coordenação do então presidente da Corte, hoje reitor da Unregistral, Dr. José Renato Nalini. Muito bem. Vamos hoje para a aula número 133. Em seguida gravamos a 134, em virtude do feriado do dia 1º de maio. Nós estamos tratando agora, nesta segunda grande parte, o segundo grande capítulo das nossas aulas, depois de encerrado o capítulo da Principiologia, correspondente a mais de 700 páginas dos livros publicados. Se nós adicionarmos as páginas, escreveu-se bastante sobre os princípios. Começamos a examinar os títulos materiais, tomando por referência os incisos, o que está listado, tanto no inciso 1º quanto no inciso 2º do artigo 167 da nossa Lei de Registros Públicos. E por isso, já que nós tomamos esta linha de referência, começamos a tratar do bem de família. Já fizemos 2 incursões nessa matéria. Na exposição anterior, começamos a tratativa do processo de registro do bem de família. E agora vamos continuar nesta linha, examinando especialmente um dos temas, como verão em seguida, que é a vigência ou não do artigo 19 do Decreto-Lei 3.200 de 1941. Sobretudo vai ser esse o ponto clave da exposição de hoje. Nós vamos então, seguindo na linha de leitura, comentários e algumas glosas sobre o texto. No atual direito brasileiro, o processo de inscrição do bem de família
tem início com a apresentação do título. Ou seja, é um processo comum no início, ou seja, idêntico ao processo comum habitual de todos os registros e averbações, apresentar um título. Esse título pode ser uma escritura notarial, o formal de partilha e a carta de adjudicação. Lembremos que na aula anterior, firmados na doutrina que eu mencionei, entre os autores dessa doutrina, 2 registradores de São Paulo, como eu disse, o doutor Ulisses da Silva e o doutor Ademar Ferranelli, entendi de afastar a possibilidade de aplicar ao bem de família, em vista da regra especial, o uso do instrumento particular. Salvo no caso do testamento. Salvo no caso do testamento. Apresentação do título, que é seguida de sua prenotação no livro número 1 do protocolo. Então, apresenta-se o título, prenota-se, ou seja, inscreve-se no livro número 1 do protocolo, e em seguida faz-se a sua autuação. Tá? Lo observa Ademar Ferranelli. Há uma passagem num autor que escreveu sobre o assunto que dá a impressão de que a autuação antecede a prenotação. Mas depois isso foi corrigido. Numa segunda versão dele, houve a correção da ordem. Prenota-se, depois se autua, e não autua-se, depois prenota. A apresentação, ou à vista de sua intenção, de seu intento, solicitação, requerimento, pedido de registro, porque apresenta-se, mas com qual intenção? Para registrar-se. Não requer texto, sequer uma fórmula sacramental. É suficiente o fato de entregar-se o título ao ofício imobiliário. Quando nós tratamos aqui da questão da rogação e tudo, eu observei que a rogação no direito brasileiro pode ser feita de muitos modos. Oralmente, em algum caso tem que ser por escrito, com averbação, é preciso que se faça assim. Gestualmente, alguém pode simplesmente dizer, entregar e não falar nada. Pode ser feito até de maneira implícita. Pode ser de maneira implícita. Ou seja, eu contei aqui a tal rogação virtual, que pode ocorrer. E um título, se a pessoa está na fila, um cartório pequeno, ainda usa o sistema de fila, está ali esperando para ser atendida, ou então está com a senha mesmo, ser atendida quando é chamada com urgência, para socorrer uma situação emergencial. E deixa no balcão e vai embora. E é interpretado como, ou seja, continuidade, não desistiu de fazer a rogação do registro. É perfeitamente possível, ou seja, não há forma. E-mails eletrônicos também, não é? Então é suficiente o fato de entregar-se o título ao ofício imobiliário. Não precisa pedir nada, porque a suposição é que o profano que vai entregar um título no registro imobiliário queira que ele seja registrado ou averbado. Não é que ele queira apenas levar para lá, não é? Dessa apresentação, e o artigo 261 da nossa lei usa no tempo futuro o verbo apresentar, ou seja, apresentará, que é o ato inicial do processo de distribuição do bem de família, comporta distinguir-se outra apresentação do título, para fins de mera qualificação e cálculo de gastos, né? Custas e emolumentos. Então está previsto no parágrafo único do artigo 12 da lei de 6.015, que serve como uma espécie de norma de parte geral. Esse início da lei de 6.015 se comporta como parte geral de toda a lei. Aquela é a que cumpre a instância que se exige para a instauração desse processo. É preciso ver isso. Quem vai e pede excepcionalmente que se faça só o controle de quanto deve gastar para o registro, não está pedindo o registro. Portanto, não dá ensejo à abertura desse processo registral. A prenotação, artigo 182 da Lei 6.015, fixa o momento inicial, o terminus a quo, da eficácia do registro definitivo correspondente, que retroage à data da prenotação. E prevalecerá até o final do processo institutivo do bem de família. Seja que se realize a inscrição, ou seja, que o resultado seja positivo, seja que essa inscrição venha a negar-se. De tal sorte que se tem aí uma exceção à automaticidade que está prevista no caput do artigo 205 da Lei de 6.015. Eu vejo que lá há uma referência de que cessarão ipso facto os efeitos da prenotação se decorridos 30 dias de seu lançamento no protocolo o título não tiver sido registrado
por omissão do interessado em atender às exigências legais. Aqui é uma exceção. Por quê? Porque a prenuptação há de prevalecer até o final do processo de qualificação, registro ou não registro do título. Por autuação, o que se entende? Antigamente, quando eu entrei na magistratura, eu me deparei com essas questões. Outro dia eu contava algo interessante a respeito de alunado. Eu fui professor de graduação por cerca de 34 anos, na verdade. 34 anos eu fiquei como professor de graduação. Até que, gloriosamente, fui demitido por meio de um telegrama. Muito bem. E eu aprendi uma coisa interessante. Dos melhores alunos que havia em sala de aula, sempre se destacavam escreventes e oficiais de justiça. Quando faziam prova, não iam bem. Sabiam fazer, não sabiam escrever e nem sempre sabiam especular, ou seja, teorizar sobre aquilo que faziam. E entre as coisas que me pareceram necessárias, deixa eu ver se é o meu, não é o meu. Entre as coisas que me pareciam necessárias, era rever uma série de termos que se utilizavam para o cumprimento, para a observância da lei processual, especialmente, e que não se achavam mais. Porque a doutrina, sobretudo depois que a doutrina procedimentalista, que era anterior ao Código de Processo Civil de 73, se tornou processualística, se deixou de falar do procedimento, passa então de tratar de categorias teóricas muito interessantes, mas aquelas coisas comezinhas do dia a dia não sabemos mais o que é. Eu nunca me esqueço, vou contar isso para vergonha minha, assim, a humilhação pública. Um belo dia que eu estava lá na comarca de Jundiaí, que foi a minha primeira comarca como juiz substituto, onde já brilhava o doutor Renato Nalini, que foi meu grande mestre ali. Um dia eu despachei num processo havia execução e embargos. E como eu tinha aprendido na minha experiência prática que eu tinha que despachar na última página, abri a última página e dei um despacho. E aí vem o escrivão, que talvez não conhecesse a teoria do processo, e disse assim, olha, acho que o senhor se enganou, não havia termo de conclusão. Conclusão estava nos autos da execução. Eu então fui apresentado ao que era um termo de conclusão. Por quê? Porque essas coisas não se aprendiam mais no processo. Aprendiam-se grandes teorias, grandes categorias, mas não o procedimento. Então, eu vou pedir licença aqui para, em homenagem a isso, tratar um pouquinho do que é a autuação. É uma coisa comezinha, elementaríssima, mas não custa dizer o que é. Lembra-se desse episódio do ministro Orozimbo Nonato? Que foi um grande ministro do Supremo Tribunal Federal. Grande ministro, efetivamente. E um belo dia, ele era um jurista de nomeada e tudo, já juiz, né, num tempo em que os juízes chegavam frequentemente à Suprema Corte, ele tinha que despachar uma precatória, uma carta precatória. E o escrivão colocou a carta precatória na mesa dele e o advogado ficou esperando lá de fora. As horas foram se passando e ele não despachava a precatória. Baixava livros de teoria, que eu venho, da Carnelunti, e não descobria o que fazer com a precatória. Até que o escrivão, do lado de fora da sala, diz em voz alta para aquele juiz Orozimbo Nonato ouvisse. Disse, olha, eu estou aqui só esperando que Sua Excelência, o meritíssimo juiz, coloque na carta precatória, cumpra-se, servindo de mandado. Ele entendeu e colocou. Era uma providência fácil, mas é preciso saber como proceder, não é? Então, por isso eu peço licença para tratar um pouquinho aqui da autuação. O que é a autuação? A autuação é o ato inaugural de um processo. Nesse aspecto, a palavra portuguesa, auto, é uma variante do vocábulo ato. Ambas provêm do latim, actus acti ou actus actus. Essa palavra actus do latim é tanto de segunda declinação quanto de quinta. Tanto faz como tanto fez. Há as duas versões. Isso se explica em parte porque, como o latim se espalhou por uma região geograficamente de maneira muito ampla, houve diferença nos falares latinos. Tanto é que, eu tenho repetido aqui o que eu ouvi de outros maiores, ouvi de outros, vírgula, maiores, vírgula, para não parecer que estou entre os maiores, ouvi de outros, vírgula, maiores, vírgula, que
português, o espanhol, o italiano, o francês não passam de ser o latim decadente, exemplo do romeno. Somos apenas o falar latino decadente, a decadência do latim. Muito bem. Então, provém de actus acti ou actus actus, e não do grego autos, de que, do grego, parece resultar o nosso vernáculo auto, automóvel, autoacusação, autodidata, autônomo. Portanto, são coisas distintas. Palavras que vêm do auto ou actus latino, ou do autos, autos grego. Com a origem latina, parece traduzir-se a ideia de alguma solenidade. É interessante isso. Não é um ato qualquer, é um ato que tem que estar revestido de alguma solenidade. Assim, autos jurídicos, o ritual dos autos de fé, designação dos processos dos tribunais, que eram do Estado, tribunais políticos e não eclesiais, da Inquisição. E o dos autos teatrais, a ação artística sacra ou profana executada por corpos vivos. Essa é a definição de Lanciani Tavani. Por exemplo, na literatura portuguesa, os imperdíveis autos do grande Gil Vicente, chamados autos, né? Nós tivemos aqui também, no Brasil, Ariano Suassuna, tem também autos magníficos, né? Esse grande autor nosso que foi Ariano Suassuna. Em acepção material, autuação é dar uma capa à peça de inauguração de um processo. Por isso que ele recebe a ideia de formalmente o ato inaugural. Que, no fundo, o ato inaugural está na peça, que já é autuada, mas ele, por traslado, também se diz ato inaugural. E nessa capa se referem elementos para identificar o caso. Nome do interessado, objeto, data, etc. Conferido de Plácido de Silva. Eu vou fazer um parênteses aqui, já que é dia de humilhação, contar um erro que era frequentemente suscetível de cometer-se quando eu estava no alçada criminal. Eu decidia lá um habeas corpus, um processo, e na hora de falar do réu, como na capa dos autos estava o nome do juiz, não faltava que eu colocasse o nome do juiz como se fosse o do réu. Por sorte, a secretaria anotava e me avisava a tempo. É a cópia dos elementos, vendo mal as indicações da capa. Mas, enfim, os elementos de identificação, com isso eu mostro que não há necessidade de ficar folheando o que está nos autos, porque a capa serve para isso, para identificar do que se trata. De maneira que aí se torna um conjunto que é um locus atrativo das demais peças relativas ao mesmo processo. Ou seja, uma fonte atrativa. Faz-se a autuação, põe-se a capa, junta-se a primeira peça e a partir daí tudo que disser a respeito àquilo vai para lá. É o que nós fazemos habitualmente, não é? Nos processos judiciais ou nos processos de incorporação, de loteamento nos cartórios, é assim, não é? Quando chega alguma coisa relativa àquilo, vai para lá também. Bem de família é a mesma coisa. Serve para inaugurar e serve também a partir daí como fonte atrativa de documentos. Preceitua a normativa brasileira de regência que o registrador proceda à publicação em forma de edital do resumo da escritura do bem de família, indicando, então, nesse edital, o nome, a naturalidade e a profissão do instituidor, assim como a data do instrumento notarial, o nome do tabelião que o elaborou e a situação e características do prédio objeto. Inciso 1º do artigo 222 da Lei de 2015. Antes, porém, de proceder a essa publicação editalícia, compete ao oficial de registro a tarefa de qualificar o título. É interessante isto. No caso do bem de família, a qualificação não é o ato final de que resulta imediatamente a inscrição. Qualificação vem por motivos de economia manifesta, que antes da publicação do edital, para evitar o custo do edital. Por isso é que se faz a qualificação. Bom, está tudo em ordem, falta só a publicação do edital. Então ele qualifica o título, vale dizer, ele julga. A qualificação é isto, não é? Julga concretamente, não em abstrato, julga concretamente se cabe ou não admitir o registro pretendido. Aqui é preciso realçar muito esse papel da qualificação. Verdadeiramente a qualificação é uma decisão imanente, interna, como o juiz. A sentença do juiz é uma atividade interna, moral. A produção do documento é outra história. Ele produz depois do documento.
Então, aqui, o que na verdade é uma atividade prudencial, como nós fazemos, né, doutor Ricardo Scaff, doutora Aline, como fez muitas vezes, de modo brilhante, o doutor Renato Nalini, primeiro decidia internamente, depois passava para o papel. Ainda que quando se vai produzindo, às vezes nós internamente reconsideramos e alteramos no momento da produção também, mas é sempre uma decisão interna. Senão não seria uma decisão sujeita ao adire, à moralidade, mas seria meramente algo produtivo. E não é disso que se trata. De maneira que, com a qualificação, não se trata de um juízo abstrato, mas de um juízo concreto sobre se cabe ou não admitir aquele registro singular pretendido. É por isso que é uma decisão prudencial. Julgamento que se expede à luz dos requisitos extrínsecos e intrínsecos da titulação, bem como a de sua adequação aos supostos registrais. Quais são os supostos? Observância da continuidade ou consecutividade, da regularidade descritiva em face do registro anterior, etc, etc. Verifica até mesmo a regularidade do processo. O título foi prenotado, não foi? Isso também tem que ter visto. Houve rogação, não houve? Ou isso aqui começou por ato meu, estou impedido eu próprio de fazer? Isso pode ocorrer, não é? Dentre esses requisitos no direito brasileiro, merece aqui revolver-se de maneira muito particular os das controversas exigências legais, que são aqui 3 que eu estou mencionando, das quais 3 vamos mencionar apenas a primeira hoje. Eu sabe que eu estou aqui hesitando se o verbo avulta deveria ir ou não para o plural. Ainda vou ter que ver isso. Eu acho que vai para o plural. Avultam. É que avulta aqui, revolver. Não, mantendo singular. Avulta aqui, revolver. Avulta, revolver. Está certo, está certo. Tá certo. Número 1. Da moradia do instituidor, por ao menos 2 anos no imóvel objeto. Isso que nós vamos ver hoje. Se há ainda essa exigência de que o instituidor esteja residindo há 2 anos no imóvel. O da confirmação da solvência do instituidor. E o terceiro, da limitação do bem afetado ao correspondente a 1/3 do patrimônio líquido ao tempo da instituição, que é o que está previsto no artigo 1712. Então, nós vamos ter que ver esses 3 pontos, que são os pontos ainda controversos, ou que podem suscitar alguma controvérsia. Vamos ver só nesta aula é isto. Na aula que vai ser gravada em seguida, vamos ver a continuidade desses temas. Bom, o artigo 19 do Decreto-Lei Nacional 3.200, de 1941, 19 de abril de 41, com o texto que depois veio a dar-lhe o artigo 1º da Lei 6742 de 79, 17 de dezembro de 79, diz que, aspas, não há limite de valor para o bem de família, agora é a parte final, desde que o imóvel seja a residência dos interessados por mais de 2 anos. Tá vendo? Vejam esta condição aí. Não haverá limite, eu posso, de acordo com essa norma, instituir bem de família. Qualquer imóvel, qualquer que seja o valor, desde que eu resida ali por mais de 2 anos. 2 anos e 1 dia, por assim dizer, já basta. Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento Filho, que tem uma obra muito interessante sobre imóveis em 2 tomos, muito interessante mesmo, diz que a controvérsia pode assim sumariar-se. Aspas. Parte da doutrina considera que cabe ao registrador examinar se foi observado o requisito temporal de 2 anos de moradia no imóvel. Doutrina majoritária, contudo, não acolhe essa orientação, uma vez que o Código Civil vigente não contempla esse requisito. Então, interessante observar aqui nessa disjuntiva que apresenta o doutor Eduardo Sócrates, que a prevalecer a doutrina que ele aponta como minoritária, o registrador teria que fazer uma investigação de natureza extratabular. Seria mais um caso em que, de algum modo, ele estaria investido de jurisdição. Isso não foi posto aqui em destaque, nem parece que tenha sido considerado pela doutrina, mas é preciso dizer isso. A prevalecer esse entendimento, nós estamos reconhecendo a função, mais claramente, uma certa função jurisdicional atribuída ao registrador. A exemplo do que já ocorre na edificação de registro, no processo extrajudicial de usucapião. Então, esse é um ponto a pensar. Arípides Neto sustenta que permanece a exigência legal de que o instituidor resida no imóvel objeto da instituição há pelo menos 2 anos, nos termos do artigo 19 do Decreto-Lei 3.200, com a redação da Lei 6742,
que, diz ele, não foi revogado pelo novo estatuto, sendo requisito necessário, uma vez que o descumprimento dessa ordem legal poderá ser motivo de reclamação de eventual interessado e burla ao Instituto. Esse é o trabalho do Dr. Ari Pires Neto, salvo algum engano meu, é um trabalho muito interessante, muito prático, mas fecundo, publicado pelo IRIB, naquela série daqueles livrinhos azuis que o IRIB publicava. Então, muito interessante esse trabalho. Não penso diversamente, magistrado, meu amigo, Dr. Vitor Frederico Kimpel e Carla Modena Ferrari, um livro que eu tenho elogiado bastante. E na mesma linha, nosso eminente amigo Ademar Fioranelli, esses últimos 3 acenando a um julgado da primeira vara de registros públicos da Comarca de São Paulo. Menciono o número aí e quero agradecer publicamente a doutora Aline, que me franqueou exatamente porque eu não conseguia achar esse julgado para verificar do que se tratava, e ela me franqueou o encontro dessa decisão e, sobretudo, algo que me importava, saber se era anterior ou posterior à vigência do Código Civil. Então, agradeço publicamente a doutora Aline essa gentileza. O artigo 19, portanto, essa decisão foi anterior ao Código Civil de 2002. Então, isto aqui faz com que nós também entendamos a posição do Dr. Ademar, do Dr. Kimpel e da doutora Carla Modena Ferrari à luz do fundamento que eles estão buscando, que é essa decisão da Vara de Registros Públicos. Mas notemos, uma decisão anterior ao Código Civil vigente. Coisa diversa a posição respeitável do Dr. Ari Pires Neto, que parece não ressalvar a posterior vigência do Código de 2002. O artigo 19 do Decreto-Lei 3.200 previra, originalmente, que não seria instituído em bem de família, aspas, imóvel de valor superior a 100 contos de réis. Esse dispositivo alterou-se com a Lei 2.514 de 1955, de 27 de junho, vedando-se a instituição em prédio com valor superior a 1 milhão de cruzeiros. Posteriormente, com a Lei 5.653 de 1971, de 27 de abril, limitou-se a instituição em imóvel cujo valor não ultrapassasse 500 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Bom, calha que aí veio a Lei 6742. E essa lei estabeleceu-se não haver limite de valor para o bem de família. Então, vejam, sempre havia um histórico de fixar limites máximos. Aí vem uma lei, essa 6742, e diz, olha, de 1979, não há mais limite de valor para o bem de família, mas com uma condição. Qual condição? Desde que o imóvel seja residência dos interessados por mais de 2 anos. Ou seja, a observação é do Paulo Nader, a Lei 6742 substituiu o limite máximo do valor do prédio objeto da instituição do bem de família pela exigência da moradia no imóvel, ou de morada no imóvel, pelos interessados por mais de 2 anos. Firmando-se, pois, o entendimento de que esse prazo de residência no prédio configuraria o requisito ordinário para toda instituição do bem de família. Então, como você deu, morou por mais de 2 anos, está resolvido, não temos que verificar o valor do imóvel. E provavelmente o entendimento era, se não houver esse prazo de 2 anos, vamos voltar ao valor anterior que estava previsto lá de 500 salários mínimos. Com o vigor do Código Civil de 2002, restabeleceu-se os critérios de valoração máxima do imóvel, em que se institui o bem de família. Voltamos à nossa tradição histórica. Já temos um valor. Nada obstante, com efeito, não se tenha previsto um valor fixo no Código de 2002, previu-se, no entanto, limite de valoração proporcional. Vejam o que diz a lei. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecido em lei especial, etc. Artigo 1711. Dessa maneira, já não vige a indiferença do valor do prédio objeto, que era essa história, indiferença do valor se o instituidor estivesse residindo no imóvel por mais de 2 anos. Essa indiferença era representada pela função substituinte, que no Decreto-Lei 3.200, com a redação da Lei 6742, era exercida pela residência, ao menos bienal, no imóvel instituendo. Retomou-se, pois, com o Código Civil, a ideia de limite valorativo para a instituição do bem de família.
Então, a esse propósito, a doutrina, nesta obra monográfica do prezado Ricardo Arcoverde Credi, que eu leio aqui. O artigo 1711 desse novo Código, o Código 2002, estabelece que a instituição voluntária do bem de família somente poderá acontecer na hipótese de o imóvel não ultrapassar em seu valor a 1/3 do patrimônio líquido do instituidor. Muito bem. Então não será possível, já não se criou a disjuntiva. Ora bem, a lei posterior, ou seja, nesse quadro do Código Civil de 2002, revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Parágrafo 1º do artigo 2º do Decreto-Lei 4.657. Esses que mudaram, fizeram uma lei especial para mudar o nome do Decreto-Lei e continua a doutrina falando do mesmo modo, porque a lei de introdução ao Código Civil. A incompatibilidade normativa entre a dispensa do valor do prédio objeto da instituição do bem de família, tal se deu com a Lei 6742, e a previsão do valor máximo, indicada no Código. Se a dispensa de valor naquela norma anterior atrelara-se ao requisito de moradia por ao menos um biênio no imóvel instituendo, já a correspondência substitutiva perdeu sua razão de ser com o Código Civil. Não há mais isenção de valor. O valor já está fixado. Esse é o limite máximo. E se não há isenção de valor, que deva substituir-se pela residência, não se vê motivo para manter-se uma função substituinte quando não há mais nada o que substituir. Essa é a verdade. Desapareceu a isenção de valor. Depois não há com o que substituir. As sucessivas textualizações do artigo 19 do Decreto-Lei 3.200 põem assim em relevo a chave fundamental do valor do prédio, não a de moradia por dado período mínimo. Agora a questão passa a ser efetivamente do valor do prédio. O regresso normativo da limitação de valor do imóvel objeto da instituição afasta o que foi apenas, desde a vigência da Lei 6742 até o vigor do Código Civil de 2002, uma forma substituinte da limitação que se suprimira. Ou seja, o que ocorreu? Havia uma limitação pecuniária, valorativa. Essa limitação se suprimiu desde que se exercitasse uma função substituinte. Qual? Residência no imóvel. Volta a limitação, sem referir essa possibilidade de isenção. Então não há mais motivo para exigir-se do registrador que faça uma prova que vai além das funções próprias do registro, também é preciso que se reconheça, de que o instituidor more há mais de 2 anos no imóvel objeto. Basta que o valor, pode comprar hoje a casa e amanhã instituir o bem de família, desde que o valor esteja dentro no limite da 1/3 do seu patrimônio líquido. Muito bem. Nós vamos assim hoje, então, terminando esta aula. É interessante que esses temas de dogmática acabam sendo sempre mais estritos do que as teorizações. As aulas teóricas sempre demandam um pouco mais de tempo do que essas questões dogmáticas. Mas, basicamente, tratamos desse primeiro indicativo. E, salvo a doutrina do Dr. Ari Pires Neto, não parece que seja algo controverso na prática do registro imobiliário brasileiro, tanto eu pude aferir. Ou seja, é muito delicado sempre fazer uma observação sobre... Na aula que eu proferi esta segunda-feira lá em Guarulhos, no curso de processo registral, eu tratei de um tema peculiar, o problema da legitimidade para a rogação. Se o registrador de imóveis pode ou não controlar essa legitimidade e se há algum caso em que ele deva fazê-lo. Eu levantei lá uma hipótese em que eu acho que há realmente exigência e disse com muito cuidado que me parecia a única hipótese que eu conheço no direito brasileiro. Mas aí tive que fazer uma referência que me parece de toda a prudência, salvo se eu estiver enganado. Por quê? Não é possível conhecer a legislação. O volume da legislação, o volume das normas é tamanho que nenhum de nós poderá dizer, não, eu conheço tudo o que se disse a respeito da matéria. Isso não é possível. E a meu favor, e talvez a favor de todos nós que tenhamos essa atitude de prudência, eu invoquei exatamente uma passagem da professora Mireille Delmas-Marty, professora da área do direito penal lá na França,
foi professora da Faculdade de Paris, Direito de Paris, e da Sorbonne, em que ela, num dos livros, ela começa exatamente dizendo isto, que nenhum grande penalista francês terá a coragem de dizer que conhece todo o movimento legislativo do direito penal da França. Ora, a verdade é que a legislação francesa é infimamente, muito inferior ao nosso volume de normas. E pois aqui também quero dizer, parece-me que esse tema da residência bienal não é controverso na prática cartorária, mas o Brasil é extenso demais para que eu o afirme com total segurança. Pode ser que em algum lugar haja esta controvérsia e haja esta exigência. Pode ser, não é? Pode ser, é possível. É possível, possível. Muito bem, então, aqueles que compartilharem até às 16 horas da próxima sexta-feira esta nossa exposição, ficam aqui indicados os 5 exemplares que devem ser, então, sorteados, e nós, no dia 1º de maio, teremos a aula que será agora gravada, que diz respeito à 4ª parte do tema, o registro de imóveis e os títulos materiais inscritíveis, o bem de família. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos que aqui se encontram. Faço em nome do Dr. Renato Nalini, reitor da Unregistral. Torno mais uma vez também a agradecer ao Dr. Flaviano Galhardo pelo patrocínio que dá a estas reuniões, a todos os aqui presentes também pela via informática, e aguardemos que nos reunamos na próxima semana para mais uma, na próxima semana não, no dia 8 de maio, para mais uma aula da nossa série. Muito obrigado a todos.